Vida e Saúde começando mais uma vez na sua tela. Que bom estarmos juntos. Vem pra cá. É hora de você focar um pouquinho no seu cuidado, no cuidado de quem convive com você. E você já sabe, né? Quarta-feira é quarta da saúde mental. Dr. César Vasconcelos com vocês aqui. Hoje temos novidade, temos mais de um convidado. E Dr. César, que bom, porque para falar sobre TDAH e estilo de vida, a gente tinha que trazer a doutora Daniela aqui e também a Haru, nossa psicóloga, né? Nós estamos completos hoje, viu? Medicina, estilo de vida, psicóloga, um assunto que ela sabe bem. Vai ser legal, viu? Vai ser bom demais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Ó, você já sabe, né, que o estilo de vida faz diferença na nossa saúde, não é? Mas você sabia que um estilo de vida que está ali bagunçado, ele pode intensificar ainda mais os sintomas de quem tem TDAH? É sobre isso, gente. Hoje nós vamos entender como é que os nossos maus hábitos vão impactar. Aliás, os nossos não. Os maus hábitos de quem tem TDAH vai impactar nesse transtorno. Quais são as mudanças que podem melhorar a qualidade de vida destas pessoas? E nossos especialistas de hoje, como eu já falei aqui, doutora Daniela Cano, médica do estilo de vida, doutora Haru Henklein, falei certo, doutora? Henklein. Haru Henklein. Henklein. E ela é psicóloga, vai estar aqui contando pra gente um pouquinho, nos ajudando a entender esta relação. E Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, conhecido de todos vocês aqui. E nós vamos conhecer a história da Rosana. Ela que descobriu o TDAH já na vida adulta, como é que isso se deu, e nós vamos entender como é que ela lida com essa situação, entendendo e encontrando um novo propósito, inclusive para a sua profissão. A gente quer trazer aqui, gente, como diferenciar os sintomas parecidos com os do transtorno, mas que na verdade são resultados de um estilo de vida desregrado. A gente põe tudo na conta, né? Mas é assim porque tem TDAH. Não é bem isso, não é bem por aí, né, gente? Não, a gente vai aprender hoje, não é como diferenciar os sintomas. O que é desorganização e o que realmente é a doença. Ai, ainda vai ter chance de tirar as dúvidas. Vem pra cá porque nossos especialistas estão aqui a postos e daqui a pouquinho eu vou te dar o nosso contato aqui para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu caso e, na medida do possível, a gente vai trazendo para nossa conversa, né, Dr. César? Isso, vamos respondendo passo a passo. Tá certo, gente. Nosso devocional hoje está aqui no Devocional Amados e traz o texto de João 17:15. E nós lemos assim, olha: não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. É um pedido de Jesus Cristo aqui, uma oração, na verdade, pedindo por proteção, pedindo para que a gente seja realmente rodeado, blindado. E essa é uma oração tão preciosa, nós dependemos disso, não é não, gente? Muito. E o Senhor é muito realista, né? Porque a gente tem que ficar nesse mundo. Então, como ficar nesse mundo sem ser derrubado pelo mal? É sobre isso que ele orou, né? Precisamos confiar que Deus, nosso Senhor, está nos protegendo. Especialmente porque Cristo intercede por nós. Desse jeito a gente começa esse Vida e Saúde, vem pra cá, em 30 segundos nós trazemos este tema tão importante para você do estilo de vida e TDAH aqui no Vida e Saúde. Seu Vida e Saúde volta aqui novamente. Vamos começar o assunto do TDAH e o estilo de vida. E Dr. César, tem tantas perguntas hoje, tem tanta coisa, doutora Daniela, que eu quero saber. Haru, tem assim, olha, a gente precisa compreender mais sobre esse tema que é, às vezes, difuso, às vezes confuso. Às vezes a gente não sabe a verdade que importa, né? Porque tem muito brilho, tem muita conversa ao redor. Então, eu já quero dar a oportunidade para quem nos assiste aqui de mandar sua dúvida, sua pergunta, seu comentário sobre esse assunto, TDAH e o estilo de vida. Você acha que tem alguma coisa a ver? Você acha que o problema, que o transtorno é realmente muito mais difícil do que o seu estilo de vida pode impactar?
Conta pra gente usando o QR Code que está aqui na tela ou digitando o nosso WhatsApp, que é 12 98266 0004. E a gente vai tentar trazer a sua participação aqui ao longo deste programa, tá bom? Vamos tentar entender o que é o TDAH? Quem que poderia falar pra gente? Doutora Haru, pode falar? O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, pode ter hiperatividade ou não, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento e ele tem um funcionamento que não é um funcionamento padrão. Nós temos assim uma nomenclatura que a gente costuma usar, que é os neurotípicos e os atípicos, né? E o TDAH se inclui dentro deste tópico do funcionamento atípico do cérebro, porque existe realmente um funcionamento diferenciado que geram vários sintomas que pode ser muito facilmente confundido, né, com aquilo que você havia citado inicialmente sobre o estilo de vida. Então, quer dizer, o TDAH, ele é um transtorno neuropsicológico. Então, tem certas áreas cerebrais que têm um processamento ali diferente de um cérebro que seria chamado normal, vamos dizer assim. Então, esse processamento diferente faz com que, do ponto de vista psicológico, existam alguns sintomas comportamentais que a gente vai falar aqui. Então, é importante pensar nisso, não é só a questão psicológica, é uma questão que tem um processamento cerebral diferente. Eu acho legal ouvir vocês falando isso, porque hoje em dia, doutora Daniela, a gente banalizou até a palavra. Alguém que é um pouco mais bagunceiro, ou alguém que é mais desatento, a gente fala, tem TDAH. E não é bem assim. Dr. César e Dr. Haru explicaram aqui, tem um componente neurológico aqui e tem comportamentos. Vamos falar de sintomas. O que uma pessoa com TDAH realmente apresenta de sintomas? Sim. É um conjunto de sintomas e uma coisa realmente importante de se destacar, vou até permitir que os colegas falem mais sobre os sintomas e tudo mais, mas é realmente importante destacar esse ponto. Existe sim uma diferenciação no funcionamento cerebral. Inclusive, tem algumas pesquisas e imagens que mostraram que os cérebros de TDAHs, também do transtorno do espectro autista, ou seja, transtornos do neurodesenvolvimento são diferentes. A forma como é a vascularização dos capilares, os lugares que são mais estimulados, o receptor na fenda sináptica, né, do TDAH, ela tem ali um probleminha na fenda sináptica, então isso também explica um pouco do comportamento ali de procrastinação, do porquê ele precisa às vezes de uma adrenalina, deixa para a última hora, para aquilo ali funcionar melhor, que o cérebro realmente funciona melhor. Eu até brinco que em alguns momentos já aconteceu comigo de eu me sentir mais inteligente quando eu estou em apuros, né? Parece que eu consigo aprender muito mais rápido, mas de fato existe uma explicação biológica para isso. É por isso que a gente fala que é uma doença neurobiológica, porque o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente do cérebro que é responsável pela organização, pelo planejamento, ele tem uma alteração, como a Haru falou, na sinapse. O que acontece? A gente produz catecolaminas, que são um tipo de hormônios, né? Adrenalina, noradrenalina e também a dopamina, que dá aquela sensação de que tem que agir. E a gente tem uma alteração, essas pessoas que têm o TDAH, elas têm uma alteração na captação desses neurotransmissores. E aí ela fica, como a Haru falou, tentando procrastinar, né? Ela fica querendo aquela adrenalina o tempo inteiro, porque está em déficit naquela área do cérebro, né, que a gente chama de córtex pré-frontal. Então, e aí tem uma alteração mesmo do comportamento por causa dessa alteração biológica, né? Então vão ter 3 grandes grupos de sintomas, né? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, deficiência, né? Então, 3 grandes sintomas, a desatenção, a inquietude e a impulsividade. Então, você vai ter pessoas com TDAH, que é o combinado, tem os 3. 66% das crianças que têm o diagnóstico TDAH tem essa combinação dos 3, desatenção, inquietude e hiperatividade, né? Um grupo menor tem desatenção, outro grupo menor tem hiperatividade. A hiperatividade é mais comum nos meninos e a desatenção mais comum nas meninas, mas são 3 grandes grupos, né? E os sintomas, Teru, são diferentes na criança e no adulto.
Na criança, né, os pais começam a perceber que ela tem uma dificuldade de aprendizado, ela sempre é aquela criança que a professora não aguenta mais, é hiperativa, não presta atenção, não recebe, ela não aceita ordens, não é, de comando. A professora fala, faz isso, a pessoa faz assado. O pai fala, vai guardar os brinquedos, a criança não aprende, né, não consegue guardar, ela é meio desorganizada. Então, por isso que o diagnóstico é difícil, assim, e aí ela é estigmatizada, às vezes, muitas vezes, né? Como uma criança que, desobediente ou é burra, né? Muitas crianças crescem achando que elas são burras, porque... Ouviram tanto, Ouviram né, Dani? tanto, mas ela tem uma dificuldade de ter aquela atenção, né? E o adulto, como o César falou, né? Pode ficar hiperativo, ficar inquieto, né? Se for o hiperatividade mesmo, ou ela vai ter aquela dificuldade de focar, tá no trabalho, tá todo mundo na reunião, a pessoa adulta não consegue prestar atenção, ou o chefe pediu para fazer uma coisa, ela faz outra. E aí fica todo mundo dando risada, porque ela não entendeu aquela ordem de comando. Então, os adultos, eles vão responder um pouquinho diferente das crianças, né? É bom a gente entender que existem, então, 3 tipos, como o Dr. César bem comentou, né? Tem realmente aquele tipo que é mais desatento, predominantemente mais desatento, aquele tipo que é predominantemente mais impulsivo e imperativo, tem aquela imperatividade motora que quando está sentado está mexendo as perninhas, parece que tem realmente formiguinha no bumbum, né? Que é assim que as pessoas descrevem aquela criança que não consegue parar um minutinho quieta. E também tem aquela hiperatividade que é mais mental do que física, né? E, inclusive, uma coisa interessante é que as meninas, como o Dr. César bem colocou, geralmente são mais desatentas e os meninos geralmente mais impulsivos. E por essa razão, até, as meninas são muito menos diagnosticadas, principalmente na infância, porque elas não mostram aquele comportamento, né, mais opositor, desafiante, que não é uma criança que dá tanto manejo, tanto trabalho, então ela não dá tanta pista, assim. Não está correndo o tempo inteiro na casa, Exatamente, né? Ela tá mas é mais aquela quietinha. criança que está lá na classe, quietinha, mas que aquela professora falou assim, aquela criança fica no mundo da lua, está Distraidona. viajando. Eu estou aqui dando aula, ela está olhando para o teto, ela está olhando para o uniforme, ela está olhando para o caderno, ela está em outro lugar. Então, até o diagnóstico em meninas tende realmente a ser um diagnóstico muito pouco feito em comparação ao diagnóstico dos meninos. E uma coisa também interessante, no livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz Barbosa, eu gosto bastante de uma expressão que ela usa para o TDAH, que é um excesso de pensamento. Enquanto os neurotípicos têm um pensamento numa velocidade média de 60, 80 km por hora, os TDAHs têm uma velocidade de 200 km por hora. Então, assim, é como se a pessoa, a velocidade do pensamento é tão grande que ela muitas vezes tropeça nas palavras, escreve, ela pensa mais rápido do que dá conta de escrever. Então, ela começa a frase e já termina a frase e fica um buraco no meio da frase. O que ela quis dizer? Ela pulou a frase porque ela pensa mais rápido do que a mão consegue escrever. Então, assim, ela se extrapola, ela tropeça e muitas vezes cai, né? Então, assim, as pessoas às vezes categorizam, rotulam muito, e é muito conhecido a criancinha TDAH como a burrinha. Ela não presta atenção em nada, né? Ela tem dificuldade de perseverar a atenção. Mas, na verdade, é esse excesso de pensamento. Ela se conecta em muitos estímulos ao mesmo tempo, por isso que ela se distrai com facilidade. Ela vai pegar a chave do carro na cozinha, na metade do caminho, ela viu uma meia no chão, pegou, já colocou no cesto, já fez tantas outras coisas. Da outra, aí ela pensa, o que eu tinha que fazer mesmo na cozinha? Era pegar... Aí ela tem que voltar para trás para lembrar. Era pegar a chave. Então, assim, ela se distrai muito facilmente com as coisas que estão acontecendo. Os estímulos externos geralmente não passam tão facilmente despercebido por uma pessoa atípica, né, com funcionamento cerebral atípico. Eu estou pensando aqui, gente, tem muitos desafios que uma pessoa com TDAH vai precisar enfrentar desde a infância até a vida adulta, porque muita gente é diagnosticado tardiamente, justamente por essas às vezes, mascarações que podem haver, né? Agora, nós também enfrentamos o desafio de um estilo de vida que pode, de repente, piorar tudo aquilo que foi descrito aqui, Dr. César. E é sobre isso que eu quero trazer aqui na tela de vocês agora, porque nós temos um cérebro com TDAH que, de repente, está se alimentando mal, consumindo substâncias superestimulantes,
tendo uma rotina super bagunçada, porque ele já tem esse caminho cerebral assim, predisposto a isso, é uma pessoa que não faz atividade física, ou seja, não tem como extravasar energia, vive em um ambiente desorganizado, tem o sono ali perturbado e provavelmente tem o excesso de telas de eletrônicos na vida, porque faz parte da nossa existência, não dá para negar. Como é que isso tudo, gente, vai piorar esses sintomas descritos aqui? Da desatenção ou da inquietude ou talvez das dificuldades de quem tem TDAH? Quanto mais a gente percebe que o mundo que nós estamos hoje, ele já é hiperativo, né? Já faz com que a gente se perca no meio do caminho de tanta coisa que a gente tem para fazer com o WhatsApp, por exemplo, né, com as redes sociais. E a gente está pensando uma coisa e vem outra informação logo, e aí o cérebro ele acaba se dispersando, né? Então, esse ambiente tem piorado mais ainda os sintomas de quem já tem, e quem não tem, pensa que tem. Porque o ambiente hoje está propício para isso, né? Principalmente a tela. Então, as crianças, teve um estudo que eu vi outro dia muito interessante, que crianças que têm TDAH, elas já têm mais esse déficit que eu falei para vocês, de ter aquela dopamina, aquela sensação de prazer. Então, ela vai buscar em algum lugar. E aí, os pais dão lá o celular para ela ficar vendo. E ela toda hora está tendo aquela... Aí, o que acontece? Ela está vendo, está estimulando aquele cérebro, né, para liberar dopamina. Aí, ela começa a beliscar ao mesmo tempo, começa a comer, começa a ver, e ela tende a engordar. Isso vai inflamar o cérebro e vai piorar mais ainda os sintomas que ela já tem de déficit de atenção. Quando você fala de estimulante, eu estou pensando de uma alimentação muito mais estimulante, né? Rica em açúcar, né? Que libera dopamina, cafeína, muito sal, o excesso de sal também. Ninguém fala muito do sal, mas o excesso de sal também vai liberar dopamina. Para mim, um alimento super estimulante que também a gente quase não comenta aqui são alimentos com queijo. Queijo pode ser uma alimentação estimulante, pode fazer parte de uma alimentação estimulante, mas as bebidas, gente, cafeinadas, achocolatadas, cheias de açúcares. E cheia de gordura, né? A gordura também, né? Gente, tá tudo jogando contra, tá difícil. Tá. Aí inflama o cérebro, aquele cérebro que já não está funcionando direito, e aí vai piorando, não é? Então, por isso que é importante que os pais de uma criança com TDAH, eles tenham uma disciplina, né? E ajudem essa criança tendo uma organização em casa, para facilitar para essa criança. Porque se os pais são bagunceiros, tudo uma bagunça danada e tal, eles, sabe, então ainda usam uma alimentação que é estimulante, que estressa o cérebro, aí piora, vamos dizer assim, esse TDAH. E essa falta de rotina, né, hoje em dia, eu lembro que eu sou filha de pediatra, né, meu pai era 8 horas da noite, ele só olhava pra gente, tinha que estar lá dentro, né, da cama, do quarto, tinha que ir pra cama. Ele olhava 8 horas da noite, a gente já sabia. E hoje a gente vê 11 horas da noite, meia-noite, as crianças indo no supermercado em São Paulo fazer compras, né, brincando, assistindo novela com os pais. Então, como é que ela, sem ter o sono regulado, né? Como é que ela vai organizar aquela rotina, o horário de comer, o horário de dormir? E aí, se ela já tem o transtorno... Rotina hiperestimulada. Hiperestimulada, né? Atrapalha o sono, os hormônios ficam todos bagunçados no dia seguinte, aí... É importante você de casa entender de que esses fatores do estilo de vida não é que eles causam o TDAH, eles pioram o TDAH. TDAH, nós já falamos aqui, é um transtorno ligado com uma alteração de circuitos cerebrais, é uma questão neurobiológica, né? Então, tanto a questão de estilo de vida de uma família desregrada, bagunçada, dorme tarde, come mal e tal, como questões emocionais, uma mãe autoritária, um pai ausente e tal, essas coisas não causam, essas coisas pioram. Então, uma criança não fica com TDAH porque o pai não abraçava ou a mãe não beijava. Não é isso. Não é conflito psicológico da família que produz o TDAH. O conflito psicológico da família, ele piora quem já tem o TDAH. Agora, Haru, você no consultório, pela sua prática na psicologia, isso que a gente trouxe aqui desses maus hábitos piora a nossa vida, né? De quem não tem o diagnóstico, pode até ser que a gente seja TDAH, mas sem o diagnóstico, já piora a nossa vida. Imagine quem já tem os desafios que são inerentes ao transtorno. Nesse momento, eu não estou clinicando, atendendo clinicamente, mas eu estou mais aberta para... Nesse momento, estou focada em dar palestras, seminários, mais voltada para a educação. Mas eu queria fazer um comentário, rapidamente, sobre isso que o Dr. César falou, sobre a questão dos pais serem organizados para ajudar os filhos.
Porque o que acontece? A chance de um dos genitores ou os dois terem TDAH é muito grande. Porque também tem um fator ali genético importante que a gente precisa observar. Então, às vezes, aquela criança, ela já cresce num ambiente desorganizado porque um dos genitores ou os dois, quem sabe, já é bem desorganizado. Então, é interessante pensar que, muitas vezes, a família toda vai precisar de suporte terapêutico, né? Para aprender a fazer essa organização e essa gestão entre os adultos da casa, no manejo especialmente com a criança da casa, né? Outro ponto, rapidamente, também que eu queria comentar, que a Dani estava falando inicialmente, sobre a alimentação, né? Como você muito bem colocou. É interessante que o TDAH, ele tem uma tendência a se viciar 3 vezes mais em substâncias tóxicas. Seja bebida alcoólica, seja bebidas estimulantes, principalmente açúcar, já é altamente viciante para um neurotípico, mas para um... Cocaína, né? Cocaína Muitas também. pessoas com déficit de atenção vão procurar a cocaína. Sim. E por quê? Por conta desse probleminha na fenda sináptica. Inclusive, eu já vi relatos, vários estudos de casos, de relatos de pessoas. Tem um médico, inclusive, que relatou que ele fazia uso de cocaína para operar. Ele tinha TDAH, ele não sabia. Né? E ele falava que ele não se viciava na substância. E, de fato, no caso dele, não, porque como ele tinha essa deficiência na fenda sináptica, aquilo ali, de alguma forma, compensava e ajudava ele a funcionar melhor. Então, quando ele retirou e começou a fazer o tratamento adequado e correto, ele não precisou mais do uso. Ele não sofreu o estresse da abstinência, exatamente. Porque ele realmente tinha um defeito ali importante, né, neurobiológico, que quando ele fez o tratamento, ele realmente teve o suporte que ele precisava e não precisou mais fazer uso de nenhuma substância. Inclusive, os TDAH se colocam muito mais em risco porque o estímulo da adrenalina ou a bebida e tudo isso que foi citado, do estilo de vida e tudo mais, ele acaba realmente estimulando essa parte de compensação do cérebro, mas agrava os sintomas muito veementemente. E outra coisa é que é isso que a Dani falou. Muitas pessoas sendo hiperdiagnosticadas, sendo que na verdade não tem, porque elas têm um estilo de vida ruim. Tá, agora você falou de tratamento então e falou de melhora com o tratamento. O que é que envolve o tratamento, incluindo aqui itens do estilo de vida? Porque a gente já viu que o estilo de vida bagunçado vai piorar. Qual é o caminho então para o tratamento? Eu acho que a primeira coisa é o diagnóstico. Vou começar com esse porque muita gente está andando por aí em sofrimento sem perceber que tem um problema sério e real, né, doutora? O diagnóstico é médico, né? Primeiro de tudo, não é a vizinha que vai dar o diagnóstico, não é porque o alguém pai, tem... a mãe, a professora. Para a criança é o neuropediatra, né? O pediatra ele já pode fazer uma triagem, observar, fazer uma anamnese e vai levar para o neuropediatra, ou um neurologista ou um psiquiatra. E aí, lógico, o fonoaudiólogo, o psicólogo, né? A fisioterapeuta, às vezes, que está ajudando aquela criança ou aquele adulto, pode ajudar também nessa parte diagnóstica. E aí é um diagnóstico demorado, assim, porque vai ter que fazer todo aquele histórico da família inteira, né? Como que o médico vai ter que fazer todo um apanhado, uma investigação mesmo, né? E vai excluindo outros possíveis diagnósticos parecidos, né? Como transtorno do espectro autista, uma dislexia. Então, tem outros diagnósticos parecidinhos lá no transtorno de ansiedade. Então, junto com a equipe multiprofissional, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico mais precisamente. Eu quero saber se, além desses profissionais, exames são necessários também, já que a gente trouxe aqui que envolve uma alteração neurobiológica. Então, mas isso é mais a nível de estudo científico. Okay. Então, na rotina, isso não vai funcionar. Tá. A gente vê em estudos, né, artigos científicos. Na prática, é mais anamnese mesmo, a história clínica, que aí vai ter que investigar bem. Por isso que é importante essa abordagem multiprofissional para não ter dúvida mesmo. E estilo de vida, claro, vai fazer diferença, não, gente? Tem. Pode falar. O neuropsicólogo também pode fazer essa investigação, né? E uma coisa interessante é que não é da prática, realmente não é da rotina clínica, né? Hoje é convencionado se fazer o diagnóstico muito mais observacional pelo comportamento. A doutora Beatriz Barbosa, numa das entrevistas que eu acompanhei, ela dizia que é uma psiquiatra, né? Que tem o livro Mentes Inquietas, inclusive, até estávamos conversando sobre ela um pouco antes do programa iniciar. Ela, inclusive, ela fala... gente, me perdoa, me perdi.
A gente estava falando sobre como, você falou sobre como Ih, também me perdi, gente. Ih, deu um branco aqui em todo mundo. É que o estilo Eu falei de estilo de vida. Estilo de vida. Se o estilo de vida vai impactar nesse, quer dizer, o bom estilo de vida, ou essa organização melhorando o tratamento, ou potencializando um tratamento. Perdão, lembrei. Peguei o fio. Ela é uma das poucas profissionais que eu vi que ela pede realmente exames de imagem. Ela pede o PET, para dar uma olhadinha ali, para ver como é que está a vascularização, do córtex pré-frontal, né? Como é que está o funcionamento ali. Mas, em geral, não é uma coisa que você vai numa consulta psicológica ou com um psiquiatra e ele vai falar, tem TDAH. Não, vai ter que fazer uma observação não bem tem um exame feita. de sangue que você vai fazer, o exame de sangue da TDAH. Como estão falando, a Dani falou assim, é o exame clínico, a história da família, a história da criança, essa colheita das informações do comportamento ao longo dos últimos tempos que vai, então, levar ao diagnóstico. Mas uma coisa importante, que inclusive alguém me perguntou outro dia, da área médica, inclusive, falou assim, mas como? Será que é verdade que esses transtornos existem? Porque quando a gente vê um tumor, a gente tem certeza que tem um tumor, porque a gente faz ali um exame, não, uma ressonância, um exame de sangue, uma biópsia. Então, assim, tem como a gente provar que existe aquela doença. Agora, as doenças da mente tem como provar, porque elas são observacionais. Alguém me questionou isso, né? Então, eu achei interessante também a gente observar que existe um campo vasto e que estuda muito bem a questão também prática mesmo, sabe? Do PET scan, que faz os exames de imagem, que também faz exames de sangue, porque foi já visto que os TDAHs, as pessoas que têm o transtorno do neurodesenvolvimento também, TEA, né? Tem sim, por exemplo, mais predisposição a terem deficiências específicas nutricionais, de vitamina D, de ferro, zinco, magnésio. Então, é interessante fazer sim, pedir exames de sangue, mas não é convencional de fato, mas existe. Tá. Existe Talvez seja um aprofundamento aí nessa investigação. Existe um complemento da história clínica mesmo, né? Olha, gente, ninguém nega que ter um estilo de vida saudável faz total diferença no nosso dia a dia e especialmente para quem tem TDAH, porque vai ajudar a diminuir o estresse, vai acalmar a mente, entre tantos outros benefícios. E como a gente viu aqui, a mente de quem tem TDAH é frenética, pode ser muito agitada e merece ser cuidada para evitar dores e problemas emocionais. E a revista Esperança Mente Feliz, olha aqui, está aqui comigo. Ela é uma ferramenta poderosa, uma aliada poderosa no cuidado da sua mente. Ela foi escrita aqui pelo nosso querido Dr. César. Ele fez um compilado de todo o conhecimento aqui. Todo o conhecimento não, Dr. César, mas o senhor fracionou um pouquinho aqui. E são informações, conselhos, ferramentas práticas para você deixar a sua mente mais saudável, gente. Vem para cá, olha. Você vai ter conteúdo para ler, você vai pesquisar por conta própria, tá vendo aqui? Você vai responder. Então, é um material riquíssimo e que pode abençoar a sua vida. Pode ser o começo dessa jornada do que a gente está dizendo aqui, de transformação. Para você receber a sua mente feliz aí gratuitamente, basta ligar para cá no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21, ou pelo WhatsApp você também pode pedir gratuitamente. O contato é 12 98244 4449. É só dizer que viu aqui no Vida e Saúde e que deseja receber a sua gratuitamente por aí, tá bom? Ó, a gente faz uma pausa rapidinho aqui para o intervalo. Na volta vamos conhecer a história da Osana e vamos ver como ela descobriu o seu TDAH. Sintomas parecidos com o TDAH também podem ser causados por um estilo de vida desregrado. Então, nossos especialistas estão a postos aqui para comentar as suas dúvidas, as suas questões com relação a esse estilo. A esse assunto. Vem para cá que a gente volta já daqui a alguns minutinhos no Vida e Saúde.